Bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Vamos começar mais um dia, né? Mais um domingo de reunião de estudos, norteado pelo livro Fonte Viva. Vitória, faz a prece de início. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos para a leitura e o estudo do livro Fonte Viva. A lição de hoje é a de número 168, entre o berço e o túmulo. Diga-se de passagem, hein? Entre o berço e o túmulo, muita estrada. Entre o berço e o túmulo. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Paulo, Coríntios, capítulo 4, versículo 18. A flor que vemos passa breve, mas o perfume que nos escapa enriquece a economia do mundo. O monumento que nos deslumbra sofrerá insultos do tempo. Contudo, o ideal invisível que o inspirou brilha, eterno, na alma do artista. A Acrópole de Atenas, admirada por milhões de olhos, vai desaparecendo pouco a pouco. Entretanto, a cultura grega que a produziu é imortal na glória terrestre. A cruz que o povo impôs ao Cristo era um instrumento de tortura visto por todos, mas o Espírito do Senhor, que ninguém vê, é um sol crescendo cada vez mais na passagem dos séculos. Não te apegues demasiado à carne transitória. Amanhã, a infância e a mocidade do corpo serão madureza e velhice da forma. A terra que hoje retens será no futuro inevitavelmente dividida. Adornos que te orgulhas presentemente serão pó e cinza. O dinheiro que agora te serve passará depois às mãos diferentes das tuas. Usa aquilo que vês para entesourar o que ainda não podes ver. Entre o berço e o túmulo, o homem detém o usufruto da terra, com o fim de aperfeiçoar-se. Não te agarres, pois, à enganosa casca dos seres e das coisas, aprendendo e lutando, trabalhando e servindo, com humildade e paciência, na construção do bem, acumularás na tua alma as riquezas da vida eterna. Entre o berço e o túmulo. Pessoal, quiser falar, abre o microfone e fiquem à vontade. Olha, antes de começar a leitura, né, entre o berço e o túmulo, eu levantei, né, um tema de uma longa estrada entre esses dois pontos. E sim, é óbvio, entre o berço e o túmulo, é mais uma oportunidade para que o nosso espírito imortal, eterno, utiliza-se dos mecanismos divinos. E aqui, nesse instante, nós estamos numa situação ainda de uma realidade espiritual em que devamos permanecer no planeta Terra, mas isso não é engessado. À medida que a evolução ocorre, não necessariamente a gente ficará no mesmo planeta, ou até mesmo o planeta passará por mudanças, como a Terra está anunciado bem próximo
não alocando tempo assim, nem colocando anos ou até mesmo séculos, mas está bem próximo essa emancipação nossa de planeta de provas e expiações para regeneração. Mas utilizando desses mecanismos de melhoria contínua que nós temos enquanto encarnados entre o berço e o túmulo, Emmanuel ele pega a passagem evangélica precisamente em Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, o veem é de ver, de enxergar. Não atentando nós nas coisas que se veem, que se enxerga, mas nas que se não veem. Porque o que se veem são temporais. Ou seja, são temporários. Passará. E as que se não veem são eternas. E é óbvio que é Paulo que nos traz essa passagem. E quando eu falo, porque é óbvio, Rangel, porque Paulo foi o discípulo, é importante falar, né? Ele foi um discípulo pós-Cristo, que foi um perseguidor ferrenho, enquanto ainda denominado Saulo, e que houve a transformação das mais belas na minha concepção de visão. Para aqueles que falam, nasci assim, tem até música, né? Tem até música. Nasci assim, sou assim, vou morrer assim. Não, a gente vai evoluir. Esse é o propósito, esse é o mecanismo. Nós vamos evoluir, nós vamos melhorar. Ah, nós vamos melhorar como pessoa? Sim. Se você considerar a pessoa espírito, sim. Nós vamos melhorar enquanto espíritos dentro da eternidade. E Paulo, ele mudou assim, né? Ó, estava aqui, foi para lá, assim, totalmente, né? Deu uma mudada geral, né? O apóstolo, né? Um grande apóstolo do Cristo, né? E aí, quando ele traz uma lição dessa, claro que Emmanuel, em grande parte de todo esse conteúdo aqui, ele utiliza muito Paulo como referência de estudo. Mas Paulo ele vem falando assim, ó, olha, o que a gente vê vai passar. É interessante, porque ele vai citar aqui na lição até a Grécia, né? Até a Grécia. A Grécia é o berço do mundo, gente. A Grécia é na onde que surgiram, né? Os primeiros pensadores. As arquiteturas mais raciocinadas, né? Foi ali que surgiu. Então, o que a gente vê vai passar. Uma árvore longínqua, uma hora não vai ter jeito mais. Uma planta que ali nasce, ela vai padecer também. O carro, eu comento muito aqui com a Mirella, com as meninas, né? O carro. O carro, com o tempo, repare bem, gente, carros dos anos 70, você já não vê tanto mais nas ruas. Você vê numa vertente de colecionadores. Mas, em geral, veio e passaram. Eu particularmente, eu tive um Fusca do ano de 1970. Passou. E eu acho que nem sequer ele está transitando mais na rua. Vem e passa. É disso que nós estamos falando. Governantes ocupam o seu espaço e o seu tempo dentro das administrações e passam. É assim. O que a gente vê, passa. Mas e as obras? E as obras? E o que ficou realmente? O que normalmente fica é o que a gente não consegue enxergar. Emmanuel, ele começa da seguinte maneira, e eu fiquei pensando aqui, né? Nossa, o que Emmanuel está querendo dizer nesse primeiro parágrafo
porque ele chega a ser bem específico num determinado vertente de raciocínio aqui, ó. A flor que vemos passa breve. E é realmente, né? Algumas das vezes a gente compra algumas flores e elas logo murcham, né? Elas, né? Vai passar o tempo delas. Mas o perfume que nos escapa enriquece. E aí ele completa, enriquece a economia do mundo. Aí logo eu pensei, será que estão tratando, por exemplo, vamos raciocinar, ele está tratando da economia do mundo. Então ele está falando numa vertente até meio que material. Economia do mundo. Bom, peraí. O detergente, o desinfetante, o amaciante, os perfumes, tantos outros aí são oriundos dessas mesmas flores. E que, mesmo que a flor passe e se utilize dela, ela serve para movimentar a economia num outro campo. Dar emprego, deixar o ambiente mais cheiroso. É nesse sentido. Então, flores vêm e vão. Mas para determinados fins que ela tem, olha, fica. Emmanuel continua. O monumento que nos deslumbra sofrerá insultos do tempo. Contudo, o ideal invisível que o inspirou brilha, eterno na alma do artista. E é fato. Muitas das vezes monumentos estão aí ainda e o artista já até desencarnou. Mas a obra sempre vai ser remetido e lembrança daquele artista. Repare, por exemplo, grandes artistas que já passaram e que estão aqui entre nós ainda, mas grandes nomes aí, pelo menos artisticamente falando, e não estou falando necessariamente espiritualmente, que deixaram as suas obras aí e que o seu nome, de um certo modo, ficou aí na história, mas principalmente a lembrança dele e de suas obras e o que ele empenhou para isso. Nós temos o exemplo, a gente fez muito estudo baseado nisso, né, na Catedral de Notre Dame. A Catedral de Notre Dame é uma catedral, né, foi uma catedral praticamente milenar. Pegou fogo, incendiou, passou. E olha, vamos pensar junto. Quantos espíritos, enquanto encarnados, ou até mesmo desencarnados, mas vamos falar encarnados, passaram por essa catedral para pedir, para louvar, para agradecer? Quantos sacerdotes passaram com trabalhos importantes por dentro dessa catedral, dentro desses longínquos quase 1000 anos? A catedral, ela foi pro chão, ela acabou. Mas os trabalhos que ali foram desenvolvidos ficaram para a eternidade, contabilizando na evolução. Ah, isso não se perde. O histórico, os valores e as virtudes obtidas. Isso não se perde. Se passam obras, mas continue o que se foi trabalhado. A obra do artista, os fiéis que trabalharam dentro de uma catedral dessa, ficarão sempre. E isso é contabilizado no nosso histórico evolutivo. Tivemos exemplos, vários exemplos, né? Claro que aqui ele vai mencionar ainda a Grécia, mas a gente tem grandes monumentos aí que deterioraram. Quando a gente cita o caso do atentado ocorrido, né, nos Estados Unidos, na onde arranha-céus
foram derrubados, olha, monumentos, até por vias de atentados, desconstrói, né? São destruídos. Mas e o que fica de lição em cima disso tudo? Foi em vão? Não. O que se vê perecerá, mas o invisível continua. Então nós temos que valorizar tudo do que é conquistado. E eu estou falando espiritualmente. Estou falando espiritualmente. Nós precisamos nos atentar a tudo isso. A tudo isso. Porque o que se vê vai passar mesmo. O nosso corpo vai passar. O nosso corpo vai passar. E na próxima vida, terei uma nova ferramenta de trabalho para melhorar de novo. É o mesmo corpo seu, Rangel? Não. É outro, oriundo de uma genética diferente, muitas das vezes, com outro perfil, na fase adulta com outro tamanho, com outro peso, mas o que se não vê, que muitas das vezes é o corpo espiritual, continua incessantemente em trabalho. Aqui no planeta encarnado, no plano espiritual, continuamos firmes. É importante falar que os nossos amigos espirituais que estão sempre prontos a nos auxiliar, os nossos amigos benfeitores, os nossos espíritos protetores, esses também chamados de anjos da guarda, eles são imperceptíveis talvez aos nossos olhos, muitas das vezes, se não todas, mas as intuições deles estão sempre presentes. Não se vê, se sente. Continuemos. Aqui cita Grécia, né? Mas necessariamente Atenas. A Acrópole de Atenas, admirado por milhões de olhos, admirados por milhões de olhos, vai desaparecendo. Pouco a pouco, entretanto, a cultura grega que o produziu é imortal na glória terrestre. Ficou para a história. Não desvalorizemos todo o trabalho efetuado dentro da evolução humana. Se nós pegarmos, por exemplo, as pirâmides do Egito, a Esfinge, todo esse trabalho de espíritos oriundos e exilados de outro planeta, né? E existem obras que nós podemos pegar para estudar, inclusive, dos exilados de Capela, na onde foi gatilho essencial para a evolução desse planeta aqui. Então, quando nós pegamos esses povos, astecas, maias, incas, esse povo grego, né, na onde já utilizava-se, né, o atributo da inteligência para uma evolução de infraestrutura material, para que, se fosse possível, que os espíritos viessem aqui e evoluíssem utilizando esses mecanismos. Então, a gente se atente com relação a isso, que de tempos em tempos a gente precisa, sim, desses gatilhos essenciais, e principalmente os exilados de Capela veio para ajudar na evolução de infraestrutura do planeta, para melhoria contínua. Melhoria contínua. Senão, a gente precisa de mecanismos para isso. Nós necessitamos de mecanismos para isso. Por isso que nos atentamos sempre, gente. Quando Jesus disse que na hora de separar o joio do trigo, é que a gente continua na vertente do planeta de provas e expiações para a regeneração, e é importante a gente estar, né, do lado bom da história, mas claro que, né, significando sempre o nosso esforço na melhoria, na caridade para com o nosso próximo, para com o respeito e a empatia para com todos, né? E fazer com que o mestre nos ensinou, Jesus nos ensinou, né? E sim, no esforço, muitas das vezes extremo,
para tentarmos continuarmos na linha dessa evolução e irmos para o planeta e acompanharmos a evolução desse planeta para provas, para regeneração, né? Porque se nós formos os exilados da Terra, nós vamos ter que ajudar 100% na evolução de um outro planeta de provas e expiações desde o começo. Desde o começo. Eu gosto de citar muito. Hoje nós temos uma vida bem confortável tecnologicamente e tudo mais, confortável em termos de lar e tudo. E, nossa, eu tenho meu celularzinho, que eu gosto dele e tudo, mas se você for exilado do planeta Terra e for ajudar na introdução de um outro planeta de provas e expiações, vou falar o que o Marini falava. Vai voltar para o cabo da enxada, mas antes de voltar para o cabo da enxada, você tem que saber fazer o cabo. E você vai ter que fazer a enxada. Então, é um caminho, a gente vai ter que aprender a fazer a roda de novo. Não vai girar alguma coisa quadrada ou pedregosa. Vai ter que esculpir, então vai ter que descobrir. Vai ter, por vezes, talvez, se a gente pegar o começo mesmo de um planeta que está em vias de provas e expiações, inventar o fogo de novo. Inventar não, né? Fazer ele aparecer, porque a essência em si, ela existe. Eu tenho que fazer ela, a criação que vai ficar por conta de mim, né? Olha, por isso esse esforço nosso, ele tem que ser contínuo. Entender o que se a gente vê vai passar mesmo. Mas o que é bom vai ficar. E o que é bom, muitas vezes, nós não enxergamos, não vai enxergar. E quando o Emmanuel vem aqui agora, falando a respeito de a Acrópole de Atenas, admirada por milhões de olhos, eu vou repetir, admirada por milhões de olhos, vai desaparecendo. E é isso, né? É uma etapa que foi necessária, mas que não vai rolar mais. Pouco a pouco, entretanto, a cultura grega que a produziu é imortal na glória terrestre, tanto que, se não houvesse eles, talvez a evolução seria um pouco mais tardia, principalmente no campo da infraestrutura. A cruz, aí é Jesus. A cruz que o povo impôs ao Cristo era um instrumento de tortura, visto por todos. Mas o Espírito do Senhor, que ninguém vê, é um sol crescendo cada vez mais na passagem dos séculos. Cadê? Vamos lá, vamos conversar. É legal esse tipo de estudo, as analogias. Mas alguém sabe onde está a cruz que Jesus foi crucificado? Alguém sabe? Alguém já fez uma leitura a respeito disso? Ela foi guardada? O que rolou? Se a gente não sabe, é porque isso não teve importância. Passou. Foi um instrumento que Jesus, enquanto missionário, nosso irmão, nosso mestre, teve que passar por uma tortura e ser, sim, naquela cruz, passar pelo processo de desencarne, por todos nós, pela necessidade que nós tínhamos. Alguns, na época, viram presencialmente. Outros, inclusive, auxiliaram. E a cruz? Cadê a cruz? A cruz passou. Ninguém guardou a cruz, não. Isso não é importante aos nossos olhos. Foi. Mas o que ficou foi o Espírito do Cristo. O que ficaram foram as lições dele. A valorização das lições dele, dos ensinamentos dele, para nós é o que há de mais importante em toda a trajetória do Cristo enquanto encarnado, e saber que Cristo, governador da galáxia, está conosco a todo momento, encaminhando e enviando os seus espíritos também superiores para auxiliar nós no caminho e na nossa trajetória
dentro do amor, dentro da bondade, dentro da solidariedade, dentro da compreensão, dentro da renúncia. Está aqui, está conosco. Na onde está editado? Na onde está guardado a lei divina? Em nós. Está em nós. Só precisamos encontrá-la e segui-la. Mas está em nós. Olha, entre o berço e o túmulo, é tantas oportunidades de mudança. Nós já citamos aqui, em reunião remota mesmo. Presencial também, mas remota. Já mudamos tanto. Eu em vias de agora a pouco ali na frente, 45 anos. Eu já mudei tanto pensamento. Eu enquanto adolescente, eu enquanto um adulto jovem. A gente vai mudando. A gente vai filtrando. Por isso a importância de nós estarmos abnegados nos ensinamentos do Cristo, que nos possibilitam essas mudanças contínuas. Entre o berço e o túmulo, quantas vezes eu mudarei? Quantas vezes eu estarei proposto a trabalhar com Cristo? Quantas vezes eu vou evoluir? Quantas? O mecanismo está pronto. Olha aqui, ó. Olha, o objeto mais precioso que nós podemos ter neste momento aqui na Terra, em termos de objeto de evolução. Nosso corpo. Cuido bem do meu corpo? O corpo perecerá. O espírito continuará. Aquele espírito que muitas das vezes, depois do desencarne, quando a gente retorna, de repente, para visitar um familiar nosso, tudo, os familiares nosso, um amigo, não vai nos enxergar. Mas o que é mais essencial, pode nos sentir. E é essencial toda essa bagagem que a gente vai tendo. Vou fazer, eu enquanto espírito desencarnado, eu vou fazer os meus familiares sentir bem ou sentir mal? Olha, é coisa que a gente tem que até pensar, viu? Nós temos que pensar. Eu vou fazer o quê? Será que eu vou chegar perto das pessoas enquanto desencarnados e elas vão começar a bocejar sem parar? Num peso enorme de fluidos que sabe, né, como? Ou será que eu vou fazer o lugar se sentir bem? E eu, enquanto encarnado, eu sou agradável aos lugares que eu vou? Ou não? Veja, o que é essencial são os valores acumulados dentro desse tempo. Isso é essencial. E isso muitas vezes é invisível. Eu prezo muito a caridade. Eu prezo muito a caridade quando ela é trabalhada nos bastidores. Na hora, de repente, a pessoa vai lá, ela desencarna, e depois que você descobre o tanto de trabalho que ela fazia. Nossa, mas nunca falou nada? E será que era essencial? Mas também prezo aos caridosos que ficam, né, se mostrando também. Porque muitas vezes fazem muito mais do que eu. Mas o que é essencial é o que ficou, o valor que foi utilizado ali. Porque vai passar. Vocês imaginem que posso estar enganado. Porque tem hora que surge algumas pessoas, mas, gente, pessoas encarnadas do século XIX, o ano de 1800 a 1899. Quantas tem encarnadas hoje que nasceram nesse século?
Se eu considerar que uma pessoa nasceu em 1899, e nós estamos no ano de 2022, ela teria 123 anos. 123 anos. Quantas tem? Olha, pode ser até que encontre, sim. É o Guinness Book que gosta muito disso, né? Encontrar esse tipo de aferição. Mas olha, em grande parte, corpos, objetos, ferramentas de evolução e passaram. O espírito pode ter até retornado já. E bem provável, grande parte de espíritos retornaram em um outro corpo, numa outra ferramenta de evolução. Mas passa. Passou. Passou. Nós agora, em pleno 2022, tão logo, muito por vezes, desse século mesmo, o corpo já não vai estar mais. E olha, quando chegar ali no século 22, o que passou, o que é material, foi. E os valores? E um valor de um Eurípides Barçanufo? E um valor de um Bezerra de Menezes, que utilizou-se de corpos como ferramentas de evolução, passou. Passou. Eurípides Barçanufo, diga-se de passagem, desencarnou muito cedo, oriundo de uma outra pandemia que teve. Mas as obras, todo o significado, ficaram. Chico Xavier, num corpo, os seus altos de 92 anos, o corpo ficou. Se foi. E as obras ficaram. As obras, por vezes, invisíveis e imperceptíveis. Os livros, tudo bem. Os livros estão aqui. Mas toda a ação caridosa de amor que ele transbordou, imensurável. Talvez não conseguimos enxergar. Então, o que é essencial é invisível aos nossos olhos. Emmanuel continua. Não te apegues demasiado à carne transitória. Não te apegues demasiado à carne transitória. Porque ela é transitória. Ela serve para nós como um recurso de evolução, mas vai passar. O que se vê vai passar. Amanhã, a infância e a mocidade do corpo serão madureza e velhice da forma. No decorrer do tempo, algumas dores do corpo vai surgindo, a pele vai afinando, já não temos mais a mobilidade que tínhamos enquanto mais jovens, a energia do corpo material vai se exaurindo, mas e todo o trabalho, e todo o valor que nós deixamos ficará? Só que tem um item. O que é ruim também fica. Então, por isso que o trabalho ele tem que ser contínuo na evolução. Como vou ser lembrado? Como serei lembrado? Qual que é o valor que eu vou deixar? Ah, eu não era uma pessoa muito popular, Rangel. Eu não era uma pessoa que aparecia muito em mídias. Eu não era uma pessoa... O que nós seremos para um familiar mais próximo da gente? O que deixamos? Pensemos nos nossos limites e raciocinemos o tanto e o quanto que devemos trabalhar ainda. A terra que hoje retens será no futuro inevitavelmente dividida. Adornos que te orgulhas presentemente serão pó e cinza. O dinheiro que agora te serve passará depois a mãos diferentes das tuas.
Esse eu acho que é um exemplo muito importante de se entender, né? O dinheiro que você apega, ele vai passar de mão em mão para um monte de lugar aí. A gente tem que entender que, e aí eu sempre reforço isso, porque a doutrina espírita não nos priva de termos, de termos, de termos uma casa maior, de termos uma piscina na nossa casa, de, de termos um carro melhor, um carro novo, se tiver possibilidade, um carro de repente 150, 200 mil, 300 mil, a doutrina espírita não nos priva disso. Mas a doutrina espírita, dentro do que nós vivenciamos e temos a certeza de ser a doutrina verdade, ela nos faz alguns adendos com cuidados que devemos ter do que possuímos. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande. Porque se eu sei, e aí vamos lá, se eu sei que eu posso ter um pouco menos e talvez ajudar um pouco mais, eu já tenho que ficar mais atento. Se eu tenho hoje um carro que ele tem uma potência muito alta em cavalos, e eu posso ter um pouco menos do que isso, porque um carro pode se tornar uma arma, eu posso machucar. Então, nós temos, né, vários tipos de reflexões. Reflexões. É o reflita. É reflexões. Então, a gente tem que entender que, acima de todos os itens materiais, a felicidade mais linda e pura é o que é o espiritual. É o que é o espiritual. E é isso que nos faz, cada vez mais, nos motivarmos a sermos melhores, inclusive. E não se apegando somente no provas e expiações, porque isso sim, isso vai ser um acerto natural, os débitos nossos, a colheita, né, do que plantamos vai ser uma consequência, mas que procuramos viver bem, se dar bem com as pessoas. Qual a importância de eu ter um poderio muito grande, de todos os monumentos possíveis, de todas as mansões, e não estar bem com o meu próximo? Qual que é a importância? Sempre lembrando que nós prosseguimos e o que a gente vê aqui perecerá. Usa aquilo que vês para entesourar o que ainda não podes ver. Entre o berço e o túmulo, o homem detém o usufruto da terra com o fim de aperfeiçoar-se. Nós somos usufrutuários. O que é um usufruto? A casa, um imóvel está no determinado, vamos dar um exemplo, um dos exemplos de usufruto, né? O imóvel está no nome de uma determinada pessoa, mas uma outra pessoa tem a condição de usufrutuário daquela casa. Então, ela, mesmo que esteja no nome de A, o B, ele pode morar lá enquanto estiver encarnado, por exemplo. Nós, aqui na Terra, estamos nessa condição. Nós somos usufrutuários. É mais uma oportunidade no momento de encarnação de estarmos aqui. Olha, enquanto estamos vindo, dentro de todo um planejamento, quando nascemos, e até antes, enquanto no ventre da mãe, somos espíritos encarnados totalmente dependentes. Totalmente dependente. Um pré-natal
de uma grávida é essencial para que eu, enquanto espírito, no útero, possa já desenvolver meu corpo material e me preparar para vir, né, no momento do nascimento. E quando ocorre o momento do nascimento, que aqui fala do berço ao túmulo, né? Eu preciso de todos os cuidados possíveis, eu preciso das vacinas, eu preciso de cuidados especiais, eu não ando, minhas necessidades eu não controlo, eu tenho fome, eu não sei falar, e aí, nossa, eu sou muito dependente. Eu sou dependente por um longo tempo da minha vida. Eu sou muito dependente por um longo tempo da vida. E, ao mesmo tempo, nessa dependência, eu começo a receber as minhas primeiras lições de valores. Porque se negócio ali já começar errado, olha, o espírito ele tem que ter uma bagagem considerável para vencer essas barreiras. Quando já chego na pré-adolescência, adolescência, na onde eu já vou tendo a minha autonomia espiritual sendo ressarcida, eu já consigo conflitar os meus valores adquiridos por pais, genitores responsáveis, e já consigo conflitar. Eu tenho uma vontade de fazer isso, mas eu aprendi por valor que não é bom, não é legal. Então eu não faço. Olha, primeira oportunidade, ou as primeiras oportunidades de uma melhoria. Eu falo uma coisa para vocês. Eu, Rangel, carrego algumas mazelas no corpo material, oriundo numa realidade espiritual. Como tantos outros carregam também. Mas eu falo uma coisa para vocês. Os valores que meu pai e minha mãe passaram, e todos aqueles que colaboraram para a minha educação, ela é essencial. Eu tive como escolher caminhos. Principalmente na juventude. Que a gente tem várias portas largas. Eu me esforcei para que eu entrasse na porta mais estreita, não a totalmente estreita, mas a mais possível estreita, dentro de todos os valores que foram me passados. Já comentamos a respeito disso aqui. Olha a importância. E aqui está falando do berço ao túmulo. Quando eu chego na fase adulta, jovem adulto, adulto e tudo mais, passo por outros caminhos. Dentro do trabalho, boletos para pagar, modo de viver. E aí que começa a acontecer? Tenho que constituir uma nova família. Encontro pessoas e uma vai dar certo para constituir a família. Logo vem os filhos. Aquela posição que, enquanto eu estava quanto dependente, eu já me tornei responsável. E aí vai seguir na vida. Esses são os nossos caminhos. São os nossos aprendizados. Então, logo ali na frente, bem possível, já vem os netos. Vai mais para frente. E cada vez mais. Novas possibilidades e novas maneiras diferentes. Novos trabalhos e novas condições de trabalho. Novos irmãos que nós vamos conhecendo no meio do caminho. Novas renúncias que terão que ser feitas. E aí assim vai. Até a chegada no túmulo. Na onde essa roupagem que me serviu de ferramenta de evolução fica. Mas o que ficou realmente de valor está no meu espírito. Na onde que se rompe o perispírito, que o corpo foi apenas uma carcaça importantíssima para a minha evolução, mas que agora eu tenho que seguir em frente, em todos os valores adquiridos, em todos os débitos sanados. Se não sanados, vamos ter que sanar ali na frente. E aí nós vamos seguindo. Mas é um N de
possibilidade de crescimento entre o berço e o túmulo. Jesus ficou entre o berço e o túmulo, e olha, o berço de Jesus não foi fácil não, hein? Perseguido quando for anunciado. Quando foi anunciado a vinda do Messias, que nem sequer havia de repente, Jesus na barriga de Maria, já estava sendo perseguido. Jesus nasceu, olha, Jesus reencarnou aqui com a gente, no estábulo, no meio dos animais. E isso nos faz outro momento de reflexão. Os animais, dentro do seu contexto de raciocínio, né? Um princípio muitas das vezes inteligente, que age muito por instinto, foram as melhores companhias encontradas para Maria e José. Veja bem, raciocinemos a cada de modo literal mesmo. Qual que foi a pegada ali? E olha como Maria e José tiveram uma responsabilidade muito grande, né? Imagina se Jesus, criança, com todas as suas faculdades, o quanto que teve que segurar esse menino? O quanto que teve que segurar esse menino? A gente já vê as crianças de hoje aí subindo grade, subindo portão. Ai, nossa, olha, Jesus, ele tinha uma faculdade eletromagnética muito grande, um campo de atuação muito grande. Como é essencial. Ah, Rangel, mas ele é um espírito que já veio evoluído. Sim, mas ele passou por um estágio de infância material, ele passou por um estágio de infância, assim, que sim, mesmo comportado, ele brincava, né? Foi luta. São valores que já têm que ser passados desde a infância. Por um espírito grande, o maior que passou na Terra aqui, sim, precisou de um norte. Não é só colocar no planeta, não. É valorizar, é passar valor. E os maiores valores, o amor. O amor. Nada sai fora. O amor, se eu considero o orgulho sendo o vício moral maior, e do orgulho eu acredito que nascem o egoísmo, a vaidade e tudo que vai ser nocivo, mas o amor é o ápice do sentimento, e dele vai brotar outros tantos. Vai brotar outros tantos. Do amor vai vir a bondade, do amor sai a caridade, do amor a empatia, dali. O sentimento, né, mais pulsante na nossa vida. E por isso é essencial nós entendermos isso. Termos a coerência do entendimento pleno do que é o amor. Conhecemos o amor mais puro num planeta de provas e expiações? Olha, aproximamos. Mas estamos aqui para isso. Estamos aqui para isso. Do berço ao túmulo melhorar cada vez mais. Aprendermos cada vez mais. Praticarmos cada vez mais. Agirmos como o mestre nos ensinou. O último parágrafo é: não te agarres, pois, à enganosa casca dos seres e das coisas. Aprendendo e lutando. Trabalhando e servindo com humildade e paciência.
na construção do bem. Acumularás na tua alma as riquezas da vida eterna. Qual que é a riqueza da vida eterna? É dinheiro no bolso? Até esse tempo atrás, isso é tudo estudo, tá, gente? Mas eu comentei numa reunião que quando vai chegando final de ano, assim, principalmente no Réveillon, que a gente tem a mudança de ano, mas na verdade isso é questão de números para uma organização nossa, porque o dia 31 de dezembro é dia de evoluirmos como o dia 1º de janeiro, né? A gente tem que ter organização por números, isso é fato, né? Isso é fato, nós precisamos ter. Mas a vida continua da mesma maneira. E aí tem uma musiquinha, né, de final de ano, que é muito cantada, é muito antiga até, né? Que canta, né? Que nós, né, de geral, a humanidade, principalmente os brasileiros, não sei como funciona nos outros países, né? Adeus, ano velho, feliz ano novo. Como é que é? Como fala? Que tudo se realize no ano que vai nascer. Aí, parou. Muito dinheiro no bolso. Olha o que nós desejamos. E em segunda opção, saúde para dar e vender. É interessante, né? Dentro da música mesmo, dentro de um contexto humano, a primeira opção é muito dinheiro no bolso. E a segunda é muita saúde para dar e vender. Ah, já o autor ele criou isso porque é o que casou ali. Olha, procuremos entender cada item aí. Esse dinheiro no bolso ele vai. Claro que nós temos que, veja bem, gente, nós estamos falando que a doutrina espírita não nos nega nada e tal, e sim passa-se as lições para nós entendamos. Mas vamos parar para pensar o seguinte: o que é mais essencial no decorrer da nossa jornada encarnatória aqui? O que é essencial? Jesus nos mostrou. Jesus nos orientou. Que tenhamos o que é necessário. E que desenvolvamos no que é mais alto. Eu vou repetir esse último parágrafo. Não te agarres, pois, à enganosa casca dos seres e das coisas. Vai passar. Nosso corpo vai passar. Nossa casa vai ficar. Nosso carro, outro vai dirigir. Nosso espírito vai. E o valor? O que ficou? Aprendendo e lutando. E essa luta, gente, é a labuta de cada dia. Renunciando a nós mesmos. Tentando corrigir tendências, muitas das vezes, maldosas e perversas. Procurando melhorar. Procurando ser menos egoísta. Procurando ser menos orgulhoso. Porque dispor já de vício grande desse jeito é em oportunidades e em conta-gotas, muitas das vezes. Mas que melhoremos um pouco cada dia. Então, aprendendo e lutando, trabalhando e servindo com humildade e paciência. Ah, a paciência. A paciência é o exercício mais difícil que tem. Porque a gente se desloca, né? A gente já comentou muito, né, Fabiana? A gente se desloca daquela questão assim, eu perdi a paciência. Como que eu perdi uma coisa que eu nunca tive? Perdi a paciência. A paciência é para se ter, e se você tem, você não perde. Nós temos casos de grandes missionários aí que atuam pacientemente nesse sentimento. Só que é trabalho, é atividade contínua.
e servindo com humildade e paciência na construção do bem, acumularás na tua alma, ou seja, no teu espírito, ou seja, no que você é verdadeiramente, as riquezas da vida eterna, que passam longe do que é material. Passa muito longe do que é material. Jesus não fez convites à toa em sua época para doar tudo, para doar metade, para vender tudo e me acompanhar. É uma sugestão que Jesus fez e um convite. Temos que raciocinar também de maneira bem lógica todas essas palavras que ele nos passou. Ele não pediu para que nós fôssemos, por exemplo, andarilhos, por exemplo. Ele não orientou isso. Ele nos orientou de uma maneira, na lição moral, que não se apegue ao que você tem, mas me siga principalmente. Apareceu um risquinho no seu carro, calma. Calma. Furou um pneu em altas horas, vai ter que trocar para chegar na onde? Paciência. Vamos estar com Cristo. Vamos ser abnegados. É nesse propósito que Jesus nos convida. É nesse propósito. E mesmo que entramos em portas largas, que nos comportemos como porta estreita. Porque precisamos viver em sociedade e estaremos em várias portas largas, mas nos comportemos como porta estreita. Vamos falar? Vai. Vamos falar. Vão te julgar? Vão te julgar. Mas melhor ser julgado do que julgar. Então, Jesus é valoroso em todas as lições e ensinamentos que ele nos passou. E essa oportunidade que nós temos da encarnação, do berço ao túmulo, ela é única nesse momento. Porque depois que retornarmos para a erraticidade, no plano espiritual, e tivermos que passar um tempo lá, para nos prepararmos, e depois planejarmos para retornar aqui de novo, já é uma outra história. Então aproveitemos essa estadia agora, nesse momento, o máximo possível, porque é bênção de Deus e está na justiça divina. A lição do próximo domingo é a de número 169, busquemos a eternidade. Contínuo aprendizado e as lições que Emmanuel nos passa, né? Busquemos a eternidade. Se do berço ao túmulo a gente tem um compromisso, e o busquemos a eternidade, qual será? Pessoal, fiquem à vontade aí nesse final, abrir o microfone e falarem. Angel, você vai falando assim, tem hora que me dá vontade de interromper, mas a conversa é tão boa que eu vou ouvindo. Não, mas abre o microfone e interrompe, fica à vontade, mas gente. Eu fico pensando entre tantas coisas, assim, o ser humano, às vezes, ele fica tão envolvido nos problemas materiais que ele não percebe que isso aqui tudo é transitório. E como você disse, né, aqui no texto, no momento, fala de que somos usufrutuários, nós recebemos esses subsídios de Deus para a nossa sobrevivência, sim, mas para a nossa evolução, né? E é interessante que é tudo muito bem preparado. O espírito, ele chega dentro de um lar, ou que seja um lar estruturado ou não, mas ele é recebido, ele é cuidado, ele tem os subsídios para ele sobreviver e dar sequência na existência, né? Ele é cuidado até ele ter condições de andar pelas próprias pernas e depois fazer as escolhas, que caminhos que nós vamos seguir, tudo, né? E muitas vezes não se presta atenção, né? Que
tudo serve de ferramenta, tudo Deus deixou como ferramentas para a nossa evolução, né? E olha quantas e quantas vezes a gente se apega a essas ferramentas, né, que são coisas materiais, bens materiais, e a gente não se dá conta, né, de que aquilo é perecível, né, vai passar. E aí, o que a gente fez dessas ferramentas? De que forma que a gente usou, né? Isso. Quando você falou do espírito que ele fez tudo errado, por exemplo, e vai precisar reencarnar num planeta mais primitivo, eu fiquei pensando assim, até nisso a misericórdia de Deus é tão grande que o espírito ele reencarna com o esquecimento do passado. Porque já pensou o espírito reencarnar num planeta primitivo e pensar assim, ó, eu tinha tudo e não dei valor, né? Muito embora eu imagino assim, muitos espíritos falam, alguma lembrança lá no inconsciente a gente tem, né? Mas assim, é tudo muito interessante. Eu fico pensando, esse do berço ao túmulo, é isso, né? A gente muitas vezes não para pensar o que a gente está fazendo com as ferramentas que a gente está recebendo. E lembrando que é proporcional à necessidade de cada um, né? Marley, até as ofensas que nós recebemos é ferramenta. Como que nós nos comportamos? Agora, prestemos atenção para não ser o ofensor, que aí tem doses de colheita, de semeadura, né? E aí a colheita a gente tem um problema sério com isso, né? A gente tem um problema sério, né? A gente vai plantando tudo que é coisa e tem um problema para colher. Ai, nossa, é difícil. E aí, Marley, né, trabalhando nessa linha sua, né, de raciocínio mesmo, e é isso mesmo. Inúmeras oportunidades, inúmeras ferramentas que nós temos aqui para evoluirmos, para melhorarmos. E olha, se nós tivemos um grande mestre há 2000 anos, que é Cristo, nós não deixamos de ter os seus enviados entre nós aqui. Então, quando chegarmos no plano espiritual, com o argumento de que eu não sabia, toma muito cuidado, porque até isso será contabilizado dentro da nossa realidade. Meios sempre teve, independente do dogma religioso. Sempre há meios para se tornar melhor. Sempre há meios de sermos melhores. E olha, não precisa nem ser cristão para ter esses meios. A evolução, ela é contínua, do berço ao túmulo, nova possibilidade surge para que sejamos melhores. Por enquanto, a gente talvez procura melhorar por medo do que está por vir. Mas, logo, será mais natural. Será mais natural, dentro de toda a realidade. É próprio do nosso planeta, né? Planeta de provas e expiações. E um outro item que você falou, Marley, a importância do esquecimento é dádiva isso, né? É bênção. Ou imagine se nós reencarnarmos e soubermos que dentro daquela família só teve opositores, só teve adversários. Como que eu vou evoluir desse jeito? Como evoluir? E aí o esquecimento é bênção. E que bom que Deus não nos deixa preso no mármore do inferno. Que Deus nos possibilita melhorarmos. E entendermos que a nossa realidade é de evolução contínua, é de atividade cristã, dia a dia, hora a hora, minuto a minuto. Mais alguém quer falar? Fique à vontade. Então, vamos para o encerramento de mais uma reunião. Gente, eu estava pensando aqui, né? A nossa reunião vai cair
no domingo de Natal e no dia 1º de janeiro de Natal. E eu estava pensando, eu vou continuar, mesmo que vocês não entrem, depois vai estar gravado, tá? Então, fiquem firmes, vamos passar direto aí, firme e forte, estudando, né? Nossa, vai ser no domingo, eu nem tinha olhado o calendário. Natal no domingo, 1º de janeiro no domingo. Mas continuemos dentro do propósito, e como agora grava também, né? Tá tudo bem. Se não puder participar, depois vê o vídeo. Vamos encerrar. Marley, você faz a prece de encerramento? Faço sim. Então, vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade que tivemos de estar aqui reunidos nessa reflexão, nesse estudo, e que todos nós tenhamos uma semana de muita paz, de muitas bênçãos, e vamos encerrar com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Marley, Fabiano, Tivanete, Fabiana, Cristiane, Marlene, tia Marlene, e o Carlos, que na verdade é um tio nosso aqui, o tio da Mirella, né? Obrigado pela presença. Que você pode também continuar com nós os estudos aqui, é importante, e seguirmos em frente sempre. Peço muita bênção nesse domingo, muita bênção durante essa semana, que procuremos viver com mais leveza e mais espiritualizados na medida do possível. Que Deus nos acompanhe sempre, gente. Que assim seja. Uma ótima semana para todos. Até domingo que vem, gente. Obrigado. Bom domingo para todos, uma ótima semana e até domingo que vem, se Deus quiser. Obrigado, Fabiano. Você também. Boa semana, gente. Obrigado, Fabiana. Fica com Deus. Fique com ele.